Ew, gotta get rid of this old Backstreet Boys t-shirt. Tell me why. Because it stinks, boys. Tell me why. I've washed it so many times, but the odor won't come out. Tell me why. No, you tell me why I can't get rid of this odor. Have you tried Downy Rinse and Refresh? It doesn't just cover up odors, it helps remove them. Wow, it worked, guys. Yeah. Downy Rinse and Refresh removes more odor in one wash than the leading value detergent in 3 washes. Find it wherever you buy laundry products. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. Olá, estamos a gravar a 24 de julho de 2020. Eu sou a Helena Pereira, comigo está a Ana Sá Lopes. Olá. A São José Almeida. Olá. E a Sónia Sapaz. Olá. Em dia de debate de Estado da Nação, debatemos aqui no Poder Público o Estado Civil dos partidos, o Estado dos debates e o debate das nações da União Europeia, que durou 90 horas. Começando pelo Estado da Nação e começando por ti, Ana. Julgo que este debate ficou marcado por uma espécie de pedido de casamento. O que é que leva agora António Costa a fazer este apelo em público e desta forma a PCP e Bloco de Esquerda? Sinceramente, acho um bocadinho incompreensível. Só se for para esconder o Bloco Central que está em curso entre o PS e o PSD, nunca foram tão amigos, e que foi simbolizado com aquele, que aliás vamos falar aqui neste programa, mas com o final dos debates quinzenais. Não consigo entender, sinceramente, ou é para disfarçar, ou é para... Ou então António Costa, enfim, já é um bocado a teoria da conspiração, mas quererá apressar, apesar de já ter dito que não queria apressar nem eleições antecipadas, mas não sei se isto servirá para daqui a 3 ou 4 meses dizer que não consegue fazer maioria com os partidos, com o PCP e com o Bloco de Esquerda, portanto logo não havendo maioria, as sondagens estão a correr bem. E a provocar eleições, é isso que estás a dizer? Eu não consigo entender isto de outra maneira. A construir uma narrativa, é isso? Sinceramente, eu acho que isto é só construção de narrativa, porque não é, claramente, não há, o que está em causa, o que está em curso é um clima de Bloco Central, cada vez mais se entende que aquela coligação entre o Presidente da República, Primeiro-Ministro e depois com o líder do principal partido da oposição, usar aquela frase contínua de que é muito responsável, portanto, e de repente agora Costa vem dizer que quer governar com o PCP com o Bloco. Pois como? Mas porquê? O que é que o fez? Não consigo entender, a não ser que seja o chamado... além do pedido de casamento para disfarçar outra coisa qualquer. Às vezes também assim há essas... Para disfarçar uma traição. Às vezes há essas coisas. É verdade. O que é que não será? O Bloco de Esquerda respondeu logo à letra, mas o PCP ainda não respondeu. Foi apanhado de surpresa, parece. O PCP vai reunir o Comitê Central e depois logo decide. Isto, repara, não é a primeira vez. Eu acho que é recorrente desde que acabou a geringonça. Que também há pedidos para recomeçar a geringonça. Portanto, eu acho que isto é uma brincadeira do nosso sistema atual. São José, Pedro Nuno Santos, curiosamente uma pessoa que está cada vez mais distante de António Costa, foi o primeiro, no fim de semana passado, numa entrevista que nós já falámos aqui, mas por outra declaração dessa mesma entrevista, nessa altura também defendeu que o PS devia tentar agora assinar acordos formais com o Bloco e o PCP e o PEV, aliás, como ele também tem vindo sempre a defender. Mas na altura, Pedro Nuno Santos é curioso, parecia uma voz isolada a falar nisso, e de repente chega hoje António Costa e é exatamente aquilo que propõe ainda por cima num debate marcante, como o debate do Estado da Nação. Bom, vamos lá. Concordas com tens a mesma teoria que a Ana sobre... Não tenho. Vamos por partes. Eu acho que o que Costa disse hoje não é novo. Ele está a dizê-lo e está formalmente a defendê-lo desde as eleições de 6 de junho e até tentou, fez negociações, não aceitou o acordo sozinho com o Bloco e o PCP não quis acordo, como hoje mantém-se sem resposta, e o BE continua a dizer que quer um acordo para a legislatura. Pronto. Portanto, eu acho que aí não há nenhuma novidade. Agora, o que há de facto
e que isto são as declarações formais, são até as intenções que eu acredito que sejam genuínas de António Costa de gostar de manter um acordo, uma negociação à esquerda, mas a realidade do último ano, sobretudo dos últimos meses, desde do início da pandemia, é que quer António Costa, quer Rui Rio, na minha opinião percebem, porque percebem de política o suficiente para perceberem isso, que há coisas que em Portugal terão que mudar. O dinheiro que vai entrar, a reestruturação da economia portuguesa e da organização da sociedade portuguesa que é necessária fazer, vai obrigar a acordos de regime. E, portanto, na prática, o que tem acontecido é uma aproximação PS-PSD, que eu não chamo Bloco Central, porque o Bloco Central é uma coisa muito específica de um acordo de governo. São entendimentos de regime e que, por exemplo, se verificaram em assuntos que são de regime. A eleição dos órgãos externos, dos representantes nos órgãos externos, enquanto o PSD estava na fase de guerrilha e de oposição de guerrilha, falharam 2 vezes, agora funcionaram, e são órgãos que, é uma eleição que obriga a acordos de regime, porque obriga à votação e ao voto dos 2 maiores partidos. Assim como a mudança de um regimento é uma coisa que se faz só por acordo de regime, não há uma mudança de regimento aprovada só à esquerda ou aprovada só à direita. Mas espera lá, mas esses exemplos que tu estás a dar são matérias em que mais facilmente o PS entende com o PSD do que com o PC e Bloco. E vai entender-se no que tocar às infraestruturas e às mudanças verdadeiramente da estrutura da economia portuguesa que forem necessárias fazer para aplicar o dinheiro e relançar a economia do país, como fará também nas grandes questões estruturais da sociedade. Agora, eu acredito que genuinamente Costa queira, além de perceber que tem que ter esses entendimentos de centro e de regime, que queira manter ao máximo possível acordos orçamentais e de debate e de preparação de orçamentos de Estado com a esquerda, se bem que depois os orçamentos de Estado vão ter que refletir o que forem essas mudanças estruturais. Portanto, isto de facto é um jogo complicado, político, que se deve ao facto de haver uma maioria relativa no governo de Costa, mas não vejo aqui nenhuma novidade, nem vejo nada de inédito, porque o que Costa tem que fazer foi o que António Guterres fez durante 6 anos. Sim, olha, eu acho que vejo de inédito, não é bem inédito, mas vejo diferente, nas últimas, não sei, 2 semanas, desde aquela comissão política do PS, que agora o PS está sempre a falar em instabilidade. Sónia, achas que o Costa está com medo de instabilidade? É porque é ele que está a fazer esse percurso agora, sempre, não é? Não são os outros partidos, é mesmo o maior partido. É verdade, ele agora também chamou a atenção para isso e chamou a atenção para que é preciso um entendimento sólido, mas ele também, a uma determinada altura do discurso, também diz que quer que o plano de Costa Silva seja aprovado, ou seja, validado por 3/4 da Assembleia, que são mais de 170 deputados. Portanto, o que ele quer aqui é um grande consenso também em relação às propostas que tem. Mas o que eu acho curioso aqui é que a esquerda andava a queixar-se nos últimos tempos de que o PS se aproximava muito do PSD. Queixou-se várias vezes por causa dos debates quinzenais, por causa da questão das CCDRs, por várias razões. A esquerda queixava-se desta, e o CDS também, da proximidade do Bloco Central. Vem aí o Bloco Central, etc. E isto quase parece que o Costa lhes deu um cheirinho do que pode ser a governação se eles não quiserem um acordo. Olha, vocês nas últimas semanas já viram o que é que pode acontecer se não houver acordo à esquerda. Portanto, vamos lá tentar outra vez ou não. Que ele desta vez, há uma determinada altura no discurso em que quase me parece que ele pede um acordo escrito. Ele nunca diz, é verdade, mas ele usa roteiro de ação, entendimento sólido e duradouro. Entendimento sólido não é só uma coisa de tu dizes que sim, eu também digo que sim, parece que é o que não aconteceu aqui há uns meses, que é mesmo escrever em preto no branco que querem, até em vez de lhe chamar posições conjuntas, se calhar vai-lhe chamar roteiro de ação. Mas parece-me que havia aqui
um piscar de olho para uma coisa mais oficial. Parecia-me que ele queria oficializar como aconteceu antes e só isso lhe daria a tal garantia de estabilidade. Quem percebeu isso imediatamente foi o Rui Rio, porque o Rui Rio o que diz é que estivemos aqui a assistir a um pedido de casamento de papel passado. Eu acho que o segredo pode estar aí. Eu não sei se não era isso que o Costa queria dizer. Mas nisto que a Sónia estava a dizer, há aqui uma questão que de facto é novo, que é o António Costa a apontar para acordo escrito. Porque o que se passou há um ano, ou há quase um ano, foi que o Bloco de Esquerda estava disponível para isso, e como o PCP não quis, Costa não quis fazer só com o BE, não é? Agora, eu não sei se ele aceita fazer só com o BE. Mas as coisas mudaram, entretanto, e a realidade é que ele percebeu que está muito mais dependente dos outros partidos do que pensou que ia estar. Ele pensou que isto ia ser uma geringonça sem papel passado. E o que acontece é que não foi. É que, de facto, o papel libertou os outros partidos, o papel e o facto de não existir um acordo, mesmo de boca, libertou os outros partidos do apoio que ele achou ao início que ia ter. Se ia manter tudo sem acordos. E eu acho que ao longo destes meses ele percebeu que isso não aconteceu. E qual foi o momento de mudança, para mim, porque é que isto acontece agora e não aconteceu antes? Porque o PCP votou contra o Orçamento do Estado. O Orçamento Suplementar. Exatamente. Ana, esta semana PS e PSD enterraram de vez os debates quinzenais. Houve uma grande divisão nos grupos parlamentares do PSD e do PS. Só no PS houve 28 deputados a votar contra, ou seja, 28 deputados a discordar de António Costa. Isto é um sinal de que Costa e Rio não têm mão nos seus grupos parlamentares e que enfrentam aqui uma rebelião. Não vou usar a palavra rebelião, que é uma bastante dura, mas é preciso não esquecer que esta é a primeira vez em todo o mandato de Costa que tem sido muito adorado pelo partido. O Costa tem uma grande popularidade interna, não tem críticos, não tem organizados, quer dizer, há Pedro Nuno Santos, mas Pedro Nuno Santos é para o futuro, não é para o presente. Não é para o presente, ele não estava contra o Costa, a batalhar contra o Costa, é para o futuro. Portanto, ele é muito amado, de facto, Costa é, e esta é a primeira vez em que há um corte entre estamos a falar de pessoas com cargos institucionais, deputados do PS e o seu líder. Eu acho que isto é muito simbólico do que aconteceu. Acho que ninguém percebeu muito bem o que é que aconteceu. Acho que aqueles deputados que votaram contra também não entenderam bem o que aconteceu, porque não era esperado que, por muito que António Costa não goste muito do Parlamento também, não é assim um segredo, é assim um segredo bastante escondido, e desta vez ficou para toda a gente ver, não é? Que de facto eu não gosto do Parlamento. Como é que é possível ter chegado àquela conclusão que basicamente foi defendida por Rio muito da pior maneira possível, que era deixem-no trabalhar, não é? Era usando essa frase fantástica de Cavaco Silva nos anos 90. Não é possível, como é que o PS se deixou meter naquilo, com aquele argumento de que afinal os ministros iam mais, iam menos, quer dizer, foi uma estúpida guerra, comprou uma guerra, e eu acho que as coisas nunca mais voltarão a ser o que eram, entre António Costa e o partido. Alguma invencibilidade que ele tinha, de facto, ninguém contestava António Costa do PS. Bem, contestava meia dúzia de pessoas que se manifestaram contra a geringonça no início, Francisco Sousa Pinto, Francisco Assis, já dois ou três pessoas, já me lembro do discurso de Marcos Prestrelo, o antigo Secretário de Estado da Defesa, no Congresso, foi muito engraçado, foi baixinho e tal, mas foi muito interessante. Mas havia críticas, mas desta vez acho que a coisa passou de meia dúzia de pessoas isoladas para isto foi, acho que simbolicamente isto teve muita importância. E lembro não estou a dizer que o António Costa passa a ser contestado a partir de hoje, não é? Como é evidente, mas sabes aquela coisa quando algo se partiu-se. Então, José, o pai da ideia dos debates quinzenais foi António José Seguro. Desde que abandonou o cargo de secretário-geral do PS, tem-se remetido praticamente ao silêncio e, portanto,
quem veio defender os debates quinzenais no modelo que atualmente existe foi José Sócrates, esta sexta-feira à Lusa, e até dizer com ironia que percebe bem porque é que Costa e Rui Rio quiseram acabar com os debates quinzenais, porque nenhum dos dois é um grande orador. Esta pode ser uma explicação. Isto Bom, é brincar, claro. já vamos a isso. Gostava de começar por dizer que esta não é a primeira ruptura entre Costa e o grupo parlamentar. A estourada. Nem sequer é a mais importante ruptura entre Costa e o grupo parlamentar. É a mais simbólica, mas começando por explicar porque é que não é a maior ruptura. Precisamente o que estava a dizer a Sónia, quando o grupo parlamentar do PS, liderado então por Carlos César, decidiu apresentar uma proposta de alteração ao Orçamento de Estado sobre o IVA das touradas, contra o Orçamento de Estado do Governo e contra a proposta que estava na parte do Orçamento da Cultura e que foi no Parlamento apresentada pela Ministra da Cultura, essa proposta do PS chumbou. E chumbou com o grupo parlamentar do PS e votar contra a proposta do próprio grupo parlamentar, subscrita pelo seu líder parlamentar em primeiro lugar. Essa ideia que o PS defendia, essa proposta de Carlos César defendia, veio a ser aprovada, mas pela proposta de outros, ou seja, não houve, o IVA das touradas não subiu, mas por outros partidos. Aí sim o PS teve uma derrota na pessoa de Carlos César, e portanto não é a primeira derrota que há desse tipo. É evidente que esta é simbólica, porque aqui é de frente mesmo contra o primeiro-ministro, e é numa questão que é essencial, porque isto é dos maiores disparates, não porque o grupo parlamentar partiu e não sei o quê, mas é dos maiores disparates que António Costa está a fazer ao longo da sua vida política, porque isto é de facto de uma enorme gravidade. Quanto à frase do engenheiro Sócrates, só me resta dizer o seguinte: António José Seguro tem todo o direito a não querer falar, é pena, porque seria muito interessante que António José Seguro continuasse a contribuir para a vida democrática portuguesa. Quanto ao senhor engenheiro Sócrates, acho que era melhor estar calado, porque é evidente que até ele ser acusado e a sentença transitar em julgado, ou ele for ilibado, ele acusado já está, até terminar o processo, ele tem todo o direito a falar e a dizer os disparates que quiser ou as grandes verdades que quiser dizer. Mas de facto ele não tem nenhuma credibilidade política neste momento. E portanto devia reduzir-se à sua situação, até porque, como se viu, o PS tem lá pessoas para defenderem a democracia. Teve um número significativo de deputados que defenderam a democracia, inclusive um ex-ministro do engenheiro Sócrates, chamado Jorge Lacão, que apresentou e tentou arranjar uma solução de compromisso. Portanto, acho que, olha, perdeu tempo em fazer declarações, porque só se desgasta e descredibiliza a imagem dele ainda mais. Sónia, e neste mesmo dia do fim dos debates quinzenais foi aprovada outra medida que passou assim discretamente, mas que o público deu conta, que foi outro acordo entre PSD e PS para tornar mais difícil a apresentação de petições de cidadãos ao Parlamento. Atualmente é preciso 4.000 assinaturas, passam a ser necessárias 10.000. Isto também foi outra maneira, no fundo, de blindar também um bocadinho o que os outros partidos mais pequenos e que estão contra isso dizem é que é mais uma tentativa de afastar eleitos e eleitores, no fundo, que é mais uma medida que acaba por pôr a Assembleia da República longe do povo. É verdade que às vezes há tantas petições a serem debatidas, tantas petições que acabam por não, ou iniciativas legislativas de cidadão, são coisas diferentes, que acaba por não ter um debate digno. Muitas delas não têm um debate digno. Enfim, mas também sinceramente acho que não foi suficientemente justificado, na minha opinião. Sobre os debates, já tenho falado e escrito sobre isso, eu acho uma pena, acho que se perde uma certa dinâmica que os debates tinham
e acaba por ser uma coisa, se tu vais ouvir o primeiro-ministro de 2 em 2 meses e queres falar sobre uma coisa concreta, muito concreta, que aconteceu um mês antes, quer dizer, o tempo faz com que o assunto esmoreça, com que desapareça. 2 meses em política é mesmo muito tempo. Eu não sei que volta eles vão dar a isto, mas de facto os debates quinzenais acabaram. A partir de 1 de setembro é diferente, é outra coisa, e eles vão ter de se esmerar muito para mostrar que esta nova Assembleia está mais perto das pessoas, por esses vários motivos. Eu gostava só de dizer mais uma coisa. Se havia coisa que eles podiam ter acabado e retirado do regimento, era com o debate do Estado da Nação. O debate do Estado da Nação é um debate que existia. Já foi 3 dias. Não, mas que existia Agora com esta importância. Espera, que existia com esta importância e com este peso, quando não havia sequer debates mensais. Não é? Quando os primeiros ministros em Portugal não iam ao Parlamento. Isto sim, Quando está a falar que não ia ao Este Parlamento. debate de hoje não serve para nada. O debate de hoje foi uma espécie de debate quinzenal, na verdade. É uma chatice que demora 4 horas. Demorou mais de 4 horas. Sim, mas que não é maçudo, é chato, tem uma data de discursos desnecessários. Os debates quinzenais tinham dinâmica e atualidade. Pronto, e de facto é uma pena que tenham Para feito... terminar, vamos falar de outro debate, que foi um debate que ocorreu em Bruxelas, durou 90 horas esta semana, mas a Cimeira Extraordinária finalmente produziu resultados e houve um acordo sobre o Fundo de Recuperação da União Europeia e o quadro comunitário. Ana, mantiveste o otimismo ao longo destas 90 horas? É difícil, não é? 90 horas é muita hora, é muito difícil manter o otimismo. Mas pelo menos ninguém bateu com a porta logo no primeiro round. Isso foi um sinal. Foi um bom sinal. O acordo é bom, mesmo que para isso tenha sido preciso comprar, aspas, a moeda de troca que aqueles países, a Holanda, capitaneados pela Holanda essencialmente, levaram com desconto nas contribuições que fazem para Bruxelas. Portanto, bastantes descontos que são contribuintes líquidos nesses países. Houve bastantes descontos que foram... Portanto, foi a moeda de troca. Mas acho que o acordo é bom. Foi histórica a compra de dívida, a mutualização da dívida por parte da União Europeia. E é a primeira vez de facto, a União Europeia andou a dormir durante muitos meses, mas agora enfrentou claro que houve um acordo entre a Merkel e o Emmanuel Macron, mas também a Presidente da Comissão Europeia, que também esteve a dormir nos tempos da pandemia, é responsável por este pacote, que, enfim, foi reduzido um bocado à medida que as horas foram passando, mas pronto, a União Europeia é o que é, não é o que nós gostaríamos que fosse. Mas, e agora, isto é evidente que hoje, por acaso, achei graça que o Podemos, que é o partido irmão do Bloco de Esquerda português, está no governo em Espanha, não é? Por parte do governo. E então, enquanto aqui, pronto, a oposição criticaram alguma coisa do acordo, o Pablo Iglesias, o líder do Podemos, deu hoje uma entrevista a um jornal francês, acho eu, a fazer a maior dos elogios à bazuca da União Europeia, que era uma coisa fora de série. E de facto, é evidente, nunca isto foi visto. Nunca isto foi visto, isto é fora de série. Isto obriga também Portugal a trabalhar muito, Portugal e os outros países todos. Portugal, enfim. Nós não temos uma grande, como é que se diz aquilo, de executar os fundos, a nossa taxa de execução dos fundos, ou seja, vêm os fundos e depois nós temos que contribuir para que as obras sejam feitas, portanto aquilo não é tudo a Europa, não é? E nós vamos ter que investir também muito dinheiro para conseguir aproveitar bem aquilo, portanto agora isto vai obviamente dar muito trabalho, e o Primeiro-Ministro aliás deixou isso claro logo no discurso a seguir ao acordo. São José, António Costa, no segundo dia da Cimeira, ele faz umas declarações à entrada da reunião aos jornalistas, em que lamenta que muitos líderes europeus se sintam desconfortáveis no seu fato. Ele teve ali muito tempo a falar e António Costa, que é uma pessoa extremamente otimista,
faz um retrato muito dramático da situação e diria que quase que aponta para realmente o sério risco de desagregação da União Europeia, porque ele diz que cada vez mais é difícil encontrar pessoas que pensem como ele e que partilhem o mesmo espírito de união. Ou seja, desta vez passamos e para a próxima como será? Eu nunca vi António Costa ter um discurso tão pessimista. É natural, estava numa fase negocial difícil e, portanto, fez declarações públicas para dentro da Cimeira e para também serem lidas pelos outros líderes de governo e de Estado que estavam lá, não é? E, portanto, é natural que ele radicalizasse para uma coisa que é verdade. Se este acordo não tivesse sido conseguido, isto era o fim da União Europeia, já aqui dissemos isso várias vezes, ainda a semana passada falei nisso. E, de facto, ele disse o que tinha a dizer, porque era o que é verdade. Agora, eu acho que há aqui uma coisa que a Ana disse, que eu acho que é muito importante. De facto, o acordo conseguido é um acordo muito importante. Não só pela dívida mutualizada, como o dinheiro a fundo perdido que é disponibilizado aos Estados, nomeadamente a Portugal. E, portanto, nós vamos ter que ter uma grande capacidade de execução, não só no acompanhamento dos projetos, porque há algum deste dinheiro que pode ser gasto, ou seja, pode-se pagar a 100% de projetos, com participação de metade português, de dinheiro do Orçamento de Estado português. Pelo que eu percebi, não é aqui assim uma regra una, e, portanto, o que é difícil é que é tanto dinheiro, que o país e a sociedade portuguesa e os políticos portugueses e o Estado português têm que dar uma volta tal para terem capacidade de execução e de iniciativa, por um lado que é difícil, por outro lado é bom que se aproveite o momento para se fazer um projeto estruturado e que não se volte a deitar fora dinheiro, não é? A deitar na areia, como água na areia, dinheiro que pode ser decisivo para Portugal, de facto, dar um salto de qualidade de vida da sua população. Só aqui mais um pormenor, que não é um pormenor, é uma tranche de dinheiro também importante, que é um programa específico para o Algarve, 300 milhões do Fundo de Coesão destinados ao Algarve, porque realmente o Algarve é uma das zonas do país, ou a zona do país que está a sofrer mais com a pandemia por causa da queda abrupta do turismo. Tónia. Mas sabes que em relação a isso, ainda hoje no debate do Estado da Nação se falou sobre essa verba dos 300 milhões e o que pedia o deputado, até socialista, mas o deputado algarvio, é que isso servisse para permitir que a economia do Algarve não ficasse tão dependente do turismo como é hoje. Ou seja, queria que essa verba fosse aproveitada também para novos negócios, para que o Algarve se pudesse reinventar, e eu acho que isso é um aviso importante, não é? Porque se vem 300 milhões ou 200 ou 100 milhões para voltares a insistir no mesmo modelo de negócio, o problema daqui a uns tempos, se volta a haver uma segunda vaga ou uma terceira ou uma para o ano, o Algarve vai ter outra vez o mesmo problema. Portanto, eu acho que é um bom conselho. Deixa-me só dizer em relação ao acordo alcançado, ao tal histórico acordo alcançado, que eu concordo que tem esse lado histórico da mutualização da dívida. Para mim revelou outra coisa, que é uma mudança na Europa, que tem a ver com o eixo de quem manda. O eixo claramente deixou de ser Berlim-Paris. Eu ainda não sei exatamente o que é, qual é, mas deixou de ser aquele tradicional a que estávamos habituados. E isso podemos fazer novas leituras daqui a uns meses, não sei em que é que resultará, mas houve ali um reequilíbrio de forças no Conselho Europeu que não sabemos exatamente em que é que se concretizará no futuro. Bom, ficamos por aqui então. Obrigada por nos ter acompanhado e vamos de férias. Portanto, voltaremos em setembro. Obrigada. Boas férias. Adeus. Adeus. O público fica no ouvido. O que faz um bom azeite?
Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.